momento ali foi o que me disse: não pare, vá em frente que você vai conseguir. Então é foco total. E a terceira dica é fé em Deus. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Agra e hoje eu tô aqui primeiramente para parabenizar o Lucas Neto e toda a equipe do Objetivo Concursos por mais essa conquista, né, a sede própria agora do curso. Eu que fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos quando nós ainda assistíamos a aula numa salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia pra gente estudar e conseguir os nossos objetivos, que foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, hoje eu tô aqui cerca de 6, 7 anos depois, até um pouco mais que isso, para contar que eu viajava diariamente de Pedra Branca para Quixadá para assistir às aulas do Lucas. Para quem não conhece, dá cerca de 120 quilômetros. Eu trabalhava o dia inteiro e viajava para assistir essas aulas à noite. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. Também cheguei a passar no concurso do Banco do Brasil no mesmo ano, não tomei posse porque eu já tinha entrado no INSS, né? E assim, tudo na vida é esforço, né? A gente, como o Lucas sempre diz e vários outros professores de concurso dizem, concurso público é uma fila. Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Para algumas pessoas mais sortudas até sim, mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim, né? Então, gostaria de dar essa força aqui para todos vocês que ainda estão na caminhada dos concursos e mais uma vez parabenizar o Lucas, que eu conheço a caminhada dele também desde o início, assim como ele acompanhou a minha, e dizer que eu sou muito orgulhosa de ter feito parte dessa história do Objetivo Concurso. Valeu, pessoal! Salve, meus amigos, aqui Davi Lins. Acabei de sair do Cefap, vim fazer minha matrícula para o curso de formação e soldados da Polícia Militar do Pernambuco. Estou passando aqui para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso, a Lei de Quixadá, de Lucas Neto, professor Emanuel, meu grande amigo, me ajudaram bastante nessa batalha. E quero agradecer a todos vocês e deixar a dica aí para os alunos aí que não desistam, que sua hora vai chegar. Fala, galera do Objetivo, hoje eu recebi a notícia tão aguardada há anos, depois de muito tempo aí de luta, desde 2017 para ser mais exato, quando eu tinha 18 anos, e agora com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo, ao Lucas Neto, e embarquei também com ele nesse projeto do Objetivo, que é um curso de excelência aqui no Nordeste, melhor presencial aqui do Nordeste. E é isso, muito obrigado. When the sun sets, let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me hot, 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 hot. 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto, e em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal do MPU, no caso do MPF. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço. Como foi
esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, né? Os eventos que o curso objetivo proporcionava, né? Os 24 horas, os corujões, os eventos e aulões aí esporádicos que nós temos aqui no curso objetivo. Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, ficava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem você deixaria para a pessoa que está querendo aí iniciar sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo? Vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi ao abrir o computador ver teu nome ali na lista? Foi demais. Eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. Foi uma das melhores sensações, tá? O que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, história da vida da gente, tudo. Ele falou pra mim ali que costuma dizer pras pessoas que foram 3 meses. Quando ele diz que realmente foi 1 mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não. Como você disse aí, né? As pessoas meio que têm aquela visão, pra você passar num concurso como esse, com muitos inscritos como teve, 3 meses, 1 mês e meio é loucura, é mentira. Mas só quem passou, pelo que eu e meus colegas passaram, a gente sabe como foi sofrido, né? A gente sabe como a gente realmente deu sangue. É o chamado hiperfoco, você imergiu com isso. Derramamos sangue nos livros, nas videoaulas, a motivação do grupo foi muito alta, foi muito grande mesmo. Quando um tava pensando em desistir, o outro ia lá, vamos, que a gente tem que conseguir. E foi bem pesado mesmo, foi puxado, mas no final valeu a pena quando a gente vê nosso nome no diário oficial do estado. Isso é muito bom mesmo. Mas, como você disse, foi 1 mês e meio. 3 meses. 3 meses é o que eu costumo dizer para as pessoas não dizerem na minha cara logo, né, que eu sou mentiroso. Elas devem dizer mais na frente, quando não estão me vendo. Mas realmente foi 1 mês e meio. Eu comecei a estudar 1 semana antes de sair o edital. Eu não sabia que ia sair o edital em tão pouco tempo assim. Então, larguei logo a faculdade, comprei minha apostila, montamos o nosso grupo de estudo. Você fala muito do grupo de estudo, essa preparação, o grupo de estudo foi muito importante para você. E eu tenho uma frase que eu sempre digo: aves da mesma plumagem voam juntas. A águia voa com águia, pombo voa com pombo. Foi uma das épocas mais difíceis também para você. Você disse que a alimentação não era tão nutrida, de bons nutrientes. Isso. Você comia de repente qualquer coisa, o que dava para imergir realmente, e adquiriu alguns problemas nesse meio termo, mas de uma certa forma valeu a pena. Valeu, com certeza. Até porque hoje eu já tô aqui 10 quilos a mais do que... Até a blusa deu certo, né? Até a blusa aqui. Quem diria, né, que eu já ia estar numa blusa P, que antigamente era PP. O Davi era magro pra caralho, aumentou 10 quilos. Imagina como ele era magro, viu, pessoal? Quase não me reconheciam aqui, né? E eu queria que você deixasse 3 dicas para essas pessoas que desejam se preparar para esse próximo concurso da Polícia Militar do Ceará que tá chegando aí. O governador já deixou explícito de que vai haver o novo concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu sei que são muitas coisas assim que você vem à sua mente, mas existem 3 infalíveis dicas que você dá que são imprescindíveis para a pessoa chegar lá e avançar nos estudos. O que é que você diria? Em primeiro lugar mesmo é você estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que no caso é a materialização do grupo de estudo. Então foi imprescindível. Mas eu não conheço pessoas aqui próximas de mim que eu consiga fazer um grupo de estudo. Tudo bem. Mas se você tiver a oportunidade de fazer um grupo de estudo, essa é a primeira dica, um grupo de estudo. Segunda dica é foco total. No meu caso, eu larguei a faculdade, deixava de ir em muitos locais, às vezes faltava até culto. Isso deixava... Faltava o culto pra mãe dele, que era evangélica e não gostava muito não, quando você faltava os cultos. Minha família ela é praticamente toda evangélica e isso é bom, né? Nós temos essa fé, porque isso ampara a gente, que só tirando um pouquinho do foco das 3 dicas foi o que me manteve ainda um pouco, porque 1 semana antes da prova eu entrei no banheiro e comecei a chorar, achando que não ia dar certo, e eu tenho certeza que a fé, naquele momento ali, foi o que me disse: não pare, vai em frente que você vai conseguir. Então é foco total. E a terceira dica é fé em Deus. Boa tarde, gente.
gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Agra e hoje eu tô aqui primeiramente para parabenizar o Lucas Neto e toda a equipe do Objetivo Concursos por mais essa conquista, né, a sede própria agora do curso. Eu que fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concursos quando nós ainda assistíamos a aula numa salinha alugada em cima de uma igreja evangélica. O conforto era pouco, mas não faltava disposição, né, e energia para a gente estudar e conseguir os nossos objetivos, que foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus hoje eu tô aqui cerca de 6, 7 anos depois, até um pouco mais que isso, para contar que eu viajava diariamente de Pedra Branca para Quixadá para assistir às aulas do Lucas. Para quem não conhece, dá cerca de 120 quilômetros. Eu trabalhava o dia inteiro e viajava para assistir essas aulas à noite. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS. Fala, meu povo, boa noite para você que está se preparando para o nosso concurso da Polícia Civil do Estado da Paraíba, né? O edital aí na praça, daqui a pouquinho vai ter a nossa prova. Então, ó, hoje nosso evento vai ser focado neste concurso. Trouxe aqui para vocês algumas questões da CESP. Como nós vamos falar de direito processual penal, é o nosso primeiro evento aqui focado no nosso, né, ao longo das nossas semanas, ainda iremos ministrar várias aulas aqui para o nosso concurso da Polícia Civil. Mas eu já quero te adiantar. Hoje preparei questões bonitinhas, Sebrasp, para você, tá bom? Focado aqui na nossa prova e, ó, hoje nós vamos fazer uma introdução, nós vamos passar por 3 assuntos. Nós vamos passar por inquérito policial, nós vamos passar por provas e também nós vamos passar por prisões, tá? O material de vocês está bonitinho, separadinho por questões, olha, por assunto, claro que tá por questões, né, professora? E vamos começar por inquérito policial, mas antes disso, já sabe, né, bonita e bonita? Já deixaram o like? Já deixa o seu like aí, já vai compartilhando a nossa transmissão, que é pra quê? Pra concorrência ver, olha, fulano tá atualizada, aula aqui ao vivo, né? O edital mal saiu, já tá lá na pegada. Então, ó, tu já vai mandando, já vai compartilhando a nossa transmissão, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar hoje, agora, neste momento, com questõezinhas de inquérito policial. Então, ó, o edital bem simples, bem fácil, sem muita novidade. Quanto ao critério de carreiras policiais, por quê? Porque são assuntos básicos, não é? São assuntos básicos. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o inquérito. Já vou colocar aqui na luz. Para você já ir organizando o teu caderno bem bonitinho. Inquérito policial. Para quem está começando, antes de ler a primeira questão, eu já vou fazer aqui a introdução para ti. Para quem está começando agora neste ramo, nesta vida dos concursos públicos, o inquérito policial ele é indispensável. Vai ser indispensável o assunto, não o inquérito em si não, tá? Porque o inquérito em si ele é dispensável. Mas este assunto aqui, ele é indispensável para a sua prova. Por quê? Porque vai ser o seu dia a dia. Você, como futuro policial, você vai lidar com situações de inquérito todos os dias. Como é que funciona, professora? Ó, só para que tu se situe no tempo. Vamos lá, vamos fazer essa linhazinha aqui do tempo que serve para explicar tudo e qualquer coisa no universo, não é? Tudo e qualquer coisa no universo, bora lá. Primeiro, aconteceu um crime. Aconteceu um crime, não é? A depender da modalidade de ação, eu tenho o início do inquérito policial. Sempre vou ter um inquérito? Às vezes sim, às vezes não. Porque eu disse, o assunto é que é indispensável. O inquérito, a realização do inquérito é dispensável. Bora lá. Então aqui a primeira coisa que acontece é o quê? É a investigação. Como é que aconteceu este crime? Tarará, tarará. O inquérito policial é esta investigação, certo? É esta investigação. Conduzida por quem, professora? Conduzida pelo delegado de polícia, né? Delegado, ou seja, a autoridade policial é quem vai conduzir o inquérito policial. Ele vai buscar provas bonitinhas, indícios de autoria, prova de materialidade e ele vai indiciar. Ele não está dizendo que foi você. Ele está dizendo que tudo indica que foi você. Daí, beleza. Quando o inquérito que ele é dispensável, ele é realizado, certo? Ó,
ocorreu o crime, não é? Passo a essa investigação. Aí o que é que acontece bem aqui? O oferecimento da queixa ou da denúncia, não é? Pelo MP ou pelo ofendido. Ou seja, feita aquela investigação, o Ministério Público, vou falar de denúncia. O Ministério Público vai e oferece, olha, juiz, está aqui. Foi feita essa investigação e tudo leva a crer que foi o fulaninho que praticou o crime. Aí o juiz, analisando aquilo dali, ele recebe, ou seja, recebimento da denúncia ou da queixa. Quando o juiz recebe, não é quando o MP entrega, uma coisa é eu te oferecer. Ofereceu ao juiz, outra coisa é o juiz aceitar, receber. Quando o juiz recebe essa denúncia, essa queixa, começa o processo. Ou seja, aqui eu tenho a fase de inquérito policial, conduzido pelo delegado. Aqui, quando ele recebe, começa o processo, certo? Aqui, quando ele recebe... Chique nome feio. Aqui, quando ele recebe, começa o processo. Então, quando inicia... Ficou pior ainda. Quando inicia o processo, aí sim eu tenho aquela pessoa que está sendo investigada. Aqui sim eu estou te acusando. Quem é que vai cuidar do processo? Quem vai cuidar do processo é o juiz, tá bom? Quando eu estou falando de processo, aqui eu não tenho mais o quê? Aqui eu não estou te indiciando. Aqui, de fato, eu estou acusando. Ó, indiciar, e aqui é o acusar. Quando inicia o processo, começa essa relação triangular. Quando inicia o processo. Vou até colocar mais para cá, né? Que é para tu não confundir. Quando começa o processo, começa essa relação triangular. O que é essa relação triangular? A partir do momento que ele recebe a denúncia ou queixa, não iniciou o processo, pois aqui eu tenho a acusação. Aqui eu tenho a figura do órgão acusador. No topo dessa pirâmide fica o juiz, que só analisa as provas, sem se intrometer. Bem aqui eu tenho a ideia do Ministério Público, que vai ficar acusando, dizendo, foi tu que praticou o crime, tu é culpado, tu é culpado. E aqui no outro lado da pirâmide eu tenho a defesa. O juiz, ele fica bem paradinho aqui no processo. O Ministério Público vem dizer que foi tu e tu vem e diz que não foi tu. Começa essa produção de provas para lá e para cá. No final, o juiz vai e sentencia. Beleza? Então, nós estamos nessa parte pré-processual denominada inquérito policial. Vamos lá? Vamos começar, então, agora na nossa primeira questão. Claro, não coloquei as informações aqui no quadro. Todas as informações que tu precisa ter para responder questões de inquérito policial. Eu só estou te situando no tempo. Mas, ó, as informações você vai ver a partir de agora. Vamos lá. Primeira questão. A respeito do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Letra A. O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em denúncia anônima, que indica a ocorrência do fato criminoso e a sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência da informação. Professora, como é que fica essa ideia? Como é que fica esta fase aqui quando eu falo da denúncia anônima? Denúncia anônima. Será que eu posso iniciar um inquérito policial única e exclusivamente através da denúncia anônima? Beleza, que eu tenho aquela fase de quê? Eu tenho aquela fase do disque denúncia, mas ao mesmo tempo isso aqui está batendo diretamente, está ferindo diretamente o que a Constituição trata, porque a Constituição veda o anonimato. O que acontece? Quando o CPP diz uma coisa, a Constituição diz outra. Professora, todo ordenamento jurídico deve obediência à Constituição, porque da mesma forma que tu explica isso, essa relação triangular de um processo, Hans Kelsen explica também a hierarquia constitucional através de uma pirâmide. Ele diz que no topo da pirâmide está o quê? A Constituição Federal. E todo ordenamento jurídico fica abaixo. Tudo deve obediência à nossa Carta Magna, denominada Constituição Federal de 1988. Mas, ó, entende como é que é esse negócio aqui da denúncia anônima? Não está ferindo a vedação do anonimato, não. Sabe como é que funciona? O inquérito policial, ele pode ser iniciado, ele pode ser instaurado através de uma denúncia anônima?
Pode. Mas antes de instaurar, o delegado, porque só quem inicia este inquérito policial é o delegado, só quem pode indiciar só quem pode indiciar o agente é o delegado, ninguém mais. MP não pode, juiz não pode. Se a sua questão trouxer qualquer outra autoridade com competência para indiciar, tá errada. Só o delegado indicia. O que é que funciona? Como é que funciona a denúncia anônima? O delegado pega essa denúncia anônima e realiza a VPI. Professora, que já acha isso? Verificação de procedência da informação. Ele verifica se aquela informação é verdadeira. Sendo verdadeira, ele inicia o quê? O processo. Tá? O processo não, o inquérito. Então, ó, primeiro ele analisa a verificação. Primeiro ele verifica a procedência para depois iniciar o processo. Sabe por que a letra A está errada? Porque ela de cara já diz assim: o inquérito poderá ser iniciado apenas com base em denúncia anônima, que indique a ocorrência de fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência da informação. Não é de imediato e não é sem a verificação prévia da informação, coisa nenhuma. Vamos para B? Vamos ver se é a B a questão. Contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público. Bora lá. Já entendi que o inquérito policial ele não é obrigatório, ele é dispensável. Mas o que é que acontece quando esse delegado ele se nega a instaurar este inquérito policial? Ou seja, delegado se nega a instaurar o inquérito policial. O que acontece quando o delegado ele se nega a instaurar o inquérito policial? Grave essas informações e guarde para a sua prova, para a sua vida. Quando o delegado ele se nega a instaurar o inquérito policial, eu tenho o denominado recurso. Eu não tenho reclamação, eu tenho recurso. E este recurso ele vai ser direcionado a quem? Ao chefão. Recurso ao chefe de polícia, não é? O chefe dele. Ao chefe de polícia. Qualquer informação na sua questão que falar o contrário está errado. Por quê? Se o delegado ele se nega a instaurar o inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. É copiado e colado a letra da lei e é isso que você vai levar para a sua prova. Então, nesse caso, a letra B está errada porque ela diz que caberá reclamação ao MP. Letra C. Sendo o inquérito policial a base da denúncia, o MP não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. O inquérito, para começar, não é a base da denúncia. Ele acompanha a denúncia ou a queixa sempre que sirva de base uma para outra. Se não servir de base, eu não vou ter. Por quê? Porque o inquérito policial ele é um procedimento administrativo dispensável, certo? Não poderá alterar a classificação do crime, é outro erro. Eu tenho a ideia de emendar-se libelli, de mutar-se libelli, que é quando justamente os fatos estão levando a crer que é um roubo. Eu estou tratando de violência, estou tratando de grave ameaça, mas lá na denúncia tem dizendo que é um furto. Pode ser alterado? Claro que pode. Então a letra C ela tá errada nesse sentido. Beleza? Vamos ver a letra D, se é o nosso gabarito. Olha o que é dito bem aqui na letra D. Letra D vai dizer o seguinte: o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e sua autoria. Perfeito, gabarito. Eu só estou tratando do conceito. Ele é pré-processual porque ele é antes do processo. Eu falei para você nessa mesma questão no item anterior. O inquérito policial é um procedimento administrativo. Eu vou buscar o quê? Indícios de autoria, prova de materialidade, para que isso daqui sirva ou não de base, não é? Para o oferecimento da denúncia ou da queixa. Professora, tu acabou de dizer que o inquérito policial ele é dispensável. Cita aí um caso em que eu não vou ter o inquérito policial. É fácil. Eu disse que o inquérito policial ele vai acompanhar a denúncia ou a queixa
sempre que sirva de base de uma ou outra, para uma ou para outra. Mas sabe quando é que o inquérito policial ele vai ser dispensável? Quando a figurinha aqui bonitinha do MP, né, já tem, por exemplo, informações suficientes para oferecer aquela denúncia. Se o MP já tem todas as informações para oferecer a denúncia, ele vai precisar desse inquérito para quê? Para confirmar o que ele já tem, para dar as mesmas informações que ele já tem. Comece logo, meu filho, ganhe tempo, resolva logo essa putaria aí, entendeu? Então aqui, ó, se o MP ele já tem tudo que ele precisa para oferecer a denúncia, vá-se embora, meu amigo. Perca tempo não, né? Perca tempo, professor. É porque tu já tem tudo que tu precisa, tu quer mais o quê? Hein, cristão? E a letra E? Por ser instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Dizer que o inquérito policial é imprescindível quer dizer que obrigatoriamente eu tenho que ter um inquérito para oferecer a denúncia. Não é imprescindível, não. Pelo contrário, ele é dispensável e ele só acompanha a denúncia ou a queixa quando ele serve de base para uma ou para outra. Então, dizer que ele é imprescindível torna a questão errada. Sabe o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu gabarito bonitinho e marcar a letra D. E agora, nós vamos para a nossa linda e maravilhosa questão de número 2. Olha o que é que a questão de número 2 ela vem tratar. De acordo com as legislações especiais pertinentes, o inquérito policial deve ser concluído no... Então, aqui eu estou falando de prazo. Eu quero saber alguns prazos de conclusão do inquérito policial. Eu já vou te dizer um negócio. Ó, o inquérito policial, ele vai depender, o prazo da conclusão vai depender se o indivíduo ele está preso ou se o indivíduo ele está solto. E também outra informação que eu quero tratar para ti. Eu vou colocar só o prazo aqui no quadro, certo? Eu não vou falar de prorrogação, quando pode, quando não pode. Eu vou falar só algumas informaçõezinhas para tu responder a questão. Mas vamos lá. Vai depender se o indivíduo ele está preso ou se o indivíduo ele está solto. Professora, eu tenho mais de um prazo, então? Tenho. Eu tenho prazos, por exemplo, quando eu estou falando da justiça comum, que é o prazo normal, é o prazo que está estabelecido no Código de Processo Penal. Não é só o Código de Processo Penal que traz prazo para a conclusão de inquérito policial, não. Eu também tenho prazo quando eu estou falando da justiça federal. Eu também tenho prazo, por exemplo, quando eu estou falando da lei de drogas, a lei de tóxicos. O prazo para a conclusão, ele vai ser diferente, tá certo? Eu tenho outro prazo se eu estou falando, por exemplo, de inquérito policial militar. Se eu estou falando de Código de Processo Militar. E eu tenho ainda, só para fechar, vamos colocar só mais um prazo, que pode vir a cair na sua prova. Se eu estou falando de crimes contra a economia popular. Se eu estou falando de crimes contra a economia popular, certo? Se eu estou falando de crimes contra a economia popular, eu também vou ter outro prazo. Como eu te disse, eu não vou colocar nessa tabelinha prorrogação, nada disso. Eu só vou colocar na tabelinha os prazos. Só a informação que você precisa levar para a sua prova. Pela lógica, quando é que eu vou ter mais prazo para realizar o inquérito policial? É se o indivíduo estiver preso ou se o indivíduo estiver solto? É se o indivíduo está solto, né? Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar a cor mais bonita, mais harmônica. Claro que é quando o indivíduo está solto. Então, bora lá. Quando ele estiver preso, o prazo vai ser menor, pela lógica, do que quando ele estiver solto. Porque tá solto, meu filho, tá em casa, tá vivendo a vida dele. O delegado, ele pode realizar aquele inquérito, mais calma. Diferente do fato de ele estar sendo preso. Ninguém sabe se foi ele, ninguém sabe de nada. Então, investiga logo para ver se foi ele. Porque se não foi, a gente já solta, tá certo? Se a questão nada falar, você está fazendo uma prova de processo penal, você vai pela regra, que é essa. Já vou colocar um asterisco. Por quê? Porque a regra da justiça comum, a regra lá do artigo 10 do CPP,
Se o indivíduo está preso, eu tenho menos tempo. Eu vou ter o quê? 10 dias para concluir. Se o indivíduo está solto, o delegado tem mais tempo, ó. Ele vai ter 30 dias. Pode ser prorrogado, professora? Pode, não é? Mas eu não vou colocar aqui, eu vou colocar só o prazo. Quando tu vai fazer uma questão, e a questão ela especifica que eu estou falando da Justiça Federal, olha como é fácil. Tu vai pegar o prazo do preso, só altera do preso. Tu vai pegar esse prazo aqui, quando o indivíduo está preso, e vai aumentar só 5 dias. Pronto. 10 mais 5 dá 15. Só aumenta 5 dias daqui, se for crime da Justiça Federal. Se tiver solto, é o mesmo prazo, certo? Se tiver solto, é o mesmo prazo, 30 dias. Agora, quando eu tô falando da lei de drogas, também tu vai pegar a lógica geralzão. Tu vai pegar este prazo aqui da Justiça Comum e tu vai multiplicar por 3. Tu vai multiplicar por 3. Então, sabe como é que fica? 10 vezes 3 vai dar o quê? 30 dias. Quando ele está solto, multiplica por 3. 30 vezes 3 vai dar o quê? 90 dias, né? 90 dias. Pronto, ó, só pegou esse e multiplicou por 3. Só pegou esse e aumentou 5 dias aqui repete. Agora, esses daqui não precisa memorizar mesmo, é a coisa mais fácil da vida. Por quê? Quando eu estou falando de inquérito policial militar, só vai ter 2 prazos, 20 e 40 dias. Pela lógica, eu tenho que terminar mais rápido quando ele estiver o quê? Preso. Então, quando ele está preso, eu vou ter, ó, 20 dias. Quando ele está solto, professor, aí eu tenho mais tempo. Aí eu vou ter até 40 dias. Agora, o mais fácil de todos é quando eu estou falando de crimes contra a economia popular. Por quê? Porque não interessa se ele está preso, se ele está solto. O prazo para a conclusão do inquérito policial será, ó, de 10 dias. E fechou nesta tabela os prazos de inquérito. Agora vamos voltar para a segunda questão. Vamos ver se com essa tabelinha a gente já consegue respondê-la. Letra A. Prazo comum de 15 dias, estando iniciado, solto ou preso, no caso de crimes de tortura. Não tem um prazo comum de 15 dias em nada. Letra A já está errada. Letra B. Mesmo prazo estipulado para a apreciação das medidas protetivas, no caso de crimes previstos na Lei Maria da Penha. Não tem nada de alteração aí na Lei Maria da Penha de conclusão com base em medida protetiva. Está errada. Letra C. Prazo comum de 10 dias, estando iniciado solto ou preso, no caso de crimes contra a economia popular. Agora sim, perfeita. Prazo comum de 10 dias, estando o indivíduo preso ou solto, mas só quando eu estou falando de crimes contra a economia popular. Você já achou o gabarito da segunda questão como sendo a letra C, já marca. Vamos ver o erro do resto. Olha o que é dito lá na letra D. Prazo de 30 dias se o indiciado estiver solto e de 15 dias se ele estiver preso, de acordo com a lei de drogas. Prazo de 30 se ele estiver solto, lei de drogas. Será que se é a lei de drogas é a lei de tóxicos? Será que eu tenho 30 dias se ele estiver solto? Não, eu tenho 30 dias se ele estiver preso, né? Cadê? Prazo de 30 dias se o indivíduo estiver solto e de 15 dias se ele estiver preso. Não, preso 30, solto 90. Letra E. Prazo de 15 dias se o crime for de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme o Estatuto de Desarmamento. Estatuto de Desarmamento diz isso daí não. Tá? É louco, certo? Os prazos que tu vai memorizar, que tu vai levar para tua prova são estes prazos aqui. Então, por isso, tu já poderia marcar aí na segunda questão, sem medo de errar, o gabarito como sendo a letra C. Letra C. Beleza? Vamos passar para frente, então? Ó, vamos passar para frente, galera que já tá chegando aí no chat. Pode comentar o gabarito, tá certo? Tô esperando de vocês. Colocar o gabarito a partir da nossa terceira questão. Bora lá? Então vamos para nossa terceira questão, mas deixa eu beber um golinho d'água antes. Vai hidratar a garganta. Aí vamos para 3. Ó, a terceira questão vai falar o seguinte. Quanto à reprodução simulada, também denominada de reconstituição do crime, assinale a opção correta.
Professor, o que é isso? Reprodução simulada. A autoridade, quando ela está investigando, quando ela está realizando esse inquérito policial, ela tem o direito de conduzir aquele inquérito policial do jeito que ela achar mais conveniente e oportuno. Ela quem? Ela, autoridade policial, delegado de polícia, tá? A lei, ela não trata de como é que ele vai realizar o inquérito, não. Ele tem discricionariedade para isso. A discricionariedade é para ele conduzir do jeito que ele achar mais conveniente ou oportuno. Não é de ele instaurar ou não. Ele tem que instaurar, tá bom? Se não instaurar, recurso para o chefe de polícia. Mas vamos lá. O que é essa reprodução simulada dos fatos? A reprodução simulada dos fatos é quando a autoridade policial ela vai pegar informações que aconteceram no dia daquele crime e ele vai de forma simulada reproduzir. Ou seja, será que essa pessoa, ela morreu, né? Ela se matou ou ela foi assassinada? Vamos fazer a reconstituição do que aconteceu no dia do crime, não é? Então, vamos fazer essa reconstituição. Constatou-se que ela foi assassinada. Será que ela teve a possibilidade de defesa? Vamos olhar a altura, vamos ver onde é que entrou o tiro, onde é que o tiro saiu, como é que foi tudo, para saber como é que aconteceu, não é? Isso é a reprodução simulada. Caso mais comum que eu sempre digo a vocês aqui. Elisa Matsunaga, né? Aquele caso lá da esposa que matou o marido e colocou pedaços na mala e depois soltou por aí. Então, o que a polícia fez? Uma reprodução simulada. Será que o marido tinha uma estatura maior do que ela? Será que ele estava em pé? Será que ele estava sentado? Então, na hora lá de analisar o crime, foi feita toda essa reconstituição, essa reprodução simulada. Então, tinha lá os bonequinhos bonitinhos, né? Atirando, para ver como é que acontecia. Caso Isabela Nardoni também. Será que ela pulou da janela? Será que ela foi arremessada? Então, todo mundo lembra, na época do crime, que os peritos eles pegavam uma boneca de peso, estatura, igual a da criança, jogavam. Para quê? Para calcular a queda, para calcular a posição, porque o corpo fala. Então, a reprodução simulada dos fatos, ela serve exatamente para isso. Mas preste atenção. A pessoa, né? O caso lá da Elisa Matsunaga. Vem cá, Elisa, vamos fazer a reprodução dos fatos para saber se você de fato atirou nele em legítima defesa ou foi um crime premeditado. Se ele de fato vinha em sua direção, reproduz aqui, segure a arma e me diga como foi. Ela pode fazer isso? Ela pode, se ela quiser, mas ela não é o quê? Obrigada. Por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude da lei, né? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Princípio do nemo tenetur se detegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir alguma prova. Ela vai ser obrigada a pegar a arma, dizer como foi, como é que ele vinha, como é que ela atirou, onde foi que pegou o tiro? Não. Ela disse se ela quiser, tá certo? Então, quando eu falo da reprodução simulada, tenha em mente que a pessoa lá, o acusado, faz se quiser. E outra, também eu tenho que respeitar a intimidade, não é? Eu tenho que respeitar tudo isso. Como assim, professora? Imagina que eu tenho um crime de estupro coletivo. Aquela mulher que foi estuprada por 5 homens. Eu vou convidar aquelas pessoas a reproduzir de uma forma simulada um estupro coletivo? Um estupro ali, a mulher sendo a vítima e 5 homens? Claro que não. Então eu vou respeitar a intimidade, eu vou respeitar a ordem pública. A reprodução simulada ela é feita, é um direito, mas eu não posso violar determinados princípios constitucionais para reproduzi-la, não. Certo? Vamos lá, então. Depois dessas informações bonitinhas citadas aqui para os senhores e para as senhoritas, vamos voltar à nossa questão de número 3. Bora lá. A terceira questão, ela vai falar da reprodução. Pedir a alternativa correta e na letra A ela já diz o seguinte: a ausência do indiciado poderá ocorrer por sua vontade, mas esse fato induzirá a prova contra si. Não, eu já te disse. Ele realiza se ele quiser. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. E se ele disser, eu não vou realizar, isso não vai ser contado em seu desfavor, não. É direito dele. Letra A tá errada. E a letra B? A participação do indiciado será obrigatória
caso haja prova de materialidade e indício de autoria. A participação do indiciado não é obrigatória. Não é obrigatória. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Nemum tenetur si detegere. Letra C. A participação do indiciado é obrigatória para que o ato seja considerado válido. Sempre que houver reprodução simulada dos fatos, associe a participação do indivíduo não é obrigatória. Letra D. A participação do indiciado é facultativa à sua vontade. Perfeito. É batendo exatamente nessa tecla que eu estou dizendo. Então, ó, ela não está reproduzindo o erro do resto. A participação não é obrigatória, é facultativa, vai se quiser. Letra E. A ausência do indiciado nos crimes que deixam vestígio torna o ato ineficaz. Não. A ausência do indiciado não vai tornar o ato ineficaz, não vai fazer nada, porque ele não é obrigado a ir, tá certo? Ele não é obrigado a ir, ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Então, nesse caso, meu filho, não vai dar em nada, é direito dele. Beleza? Vamos passar para frente, então. Vamos para a nossa questão de número 4. Olha o que a questão de número 4 ela vai falar. Conforme a súmula do STF, é direito do advogado do investigado o acesso aos autos do inquérito policial. Nesse sentido, o advogado do investigado. O que o advogado ele vai ter direito? Bora lá. O inquérito policial, certo? O inquérito policial ele tem uma característicazinha bonitinha, que é o próprio sigilo. Então, o inquérito policial declarado, né? Declarado, sigiloso. Como é que o advogado ele vai ter acesso? Professora, o delegado ele tem que trabalhar, é sigiloso o inquérito dele. Pois é, o delegado ele vai ter que trabalhar, mas o que acontece bem aqui? O advogado também vai ter que trabalhar. Nesse caso, sabe o que acontece? Os nossos próprios tribunais, né? A súmula vinculante número 14, ela afirma que é direito do advogado, ter acesso aos autos já documentados. Então, aqui, ele tem acesso aos autos o quê? Já documentados. Quando ele chega lá na delegacia e pede para ver os autos de inquérito, não pode ser a ele negado, tá certo? Se eu já estou falando de uma coisa que está documentada, já está terminada, finda. Diferentemente daquilo que ainda está em andamento. Se aquele procedimento ainda está em andamento ou ainda será realizado. Se eu estou falando de presente e de futuro, né? Eu posso negar o acesso ao advogado? Posso. O que eu não posso é aquilo que já está o quê? Finalizado, é o passado. Já terminei a interceptação telefônica, já está documentado. Pois ele vai poder olhar, tá certo? Ele vai poder olhar bem bonitinho, tem essa não. Não, a interceptação está na metade. Ele vai ter acesso? Não. É só chegar lá no cliente dele e mandar o cliente dele calar a boca que acabou-se a interceptação. Ainda vai ser realizada a interceptação, só tem autorização judicial. Pode ser negado o acesso ao advogado? Pode, mas nesse caso ele vai ter acesso aos autos já documentados. Lembrando, a figura do advogado, ela tanto pode acontecer na fase investigativa, que é justamente na fase de inquérito policial, né? Quando o ofendido ele vai ser ouvido, ou seja, no interrogatório, tanto a presença do advogado ela é analisada na fase investigativa, na fase inquisitorial, como também durante o processo. Quando eu estou falando da presença do advogado no processo, ela é obrigatória. O indivíduo ele não pode ser ouvido sem estar acompanhado pelo advogado. O professor não tem advogado, não, defensor público. O que ele não pode é ser escutado sozinho, se ele não for advogado no interrogatório. Agora, quando aquele interrogatório é na delegacia, é diferente. Por quê? A presença do advogado aqui, é facultativa, mas preste atenção. A presença do advogado é que é facultativa. O direito de ser assistido pelo advogado é obrigatório. Eu tenho que dar essa oportunidade ao indivíduo.
eu vou te escutar agora aqui em sede de inquérito policial. Se tu quiser, tu liga pro teu advogado. Se ele disser assim, eu só vai me escutar quando meu advogado chegar. O delegado não pode escutar ele antes, não. Ou seja, o delegado ele tem que garantir ao indivíduo o direito de ser assistido pelo advogado. O que não é necessário que ele queira. Então, ó, fica a critério do indiciado. Não, me escute, eu não tenho nada a esconder, não. Ah, beleza, pois bora aqui começar o interrogatório. Isso no inquérito, no processo não, tem que estar. O advogado tem que estar. Beleza? Bora lá então. Vamos passar para frente, vamos para a letra A. Deverá obrigatoriamente participar do interrogatório policial do investigado sob pena de nulidade absoluta do procedimento. Quando eu tô falando de interrogatório policial, eu tô falando de quê? Eu tô falando de fase investigativa, eu tô falando de inquérito policial. A presença do advogado no inquérito policial não é obrigatória, é facultativa, mas essa faculdade não é do delegado, é do indiciado. Letra B. Terá acesso às informações concernentes à representação e decretação ainda pendente de conclusão de medidas cautelares pessoais que digam respeito ao investigado, excluindo-se aquelas que alcancem terceiros eventualmente envolvidos. Errado. Ó, em andamento ele não vai ter acesso, não. Ele vai ter acesso amplo e restrito àquilo que já está o quê? Documentado. Então, vamos lá, vamos ver o nosso... Cadê? Ah, meu Deus, saiu aqui agora. Vamos ver o próximo item, né? Vamos ver o item C. Terá direito ao pleno conhecimento, sem restrição, de todas as peças e essa investigação. Sem restrição, não. A restrição está justamente aqui. Ele só vai ter acesso àquilo que já está documentado. Letra D. Deverá ser comunicado previamente de todas as intimações e diligências investigativas que digam respeito ao exercício do direito de defesa do interesse do representado. Ele não vai ser intimado aqui na delegacia de tudo que acontece, não, tá certo? Intimações e diligências investigativas, não. Ó, delegado, tô realizando aqui um interrogatório aqui da testemunha aqui. Olha, delegado, tô realizando aqui uma interceptação telefônica, não. Ele vai ser intimado nas coisas do processo, na investigação, não. E só poderia ser porque não tem outra. Letra E. Terá acesso amplo aos elementos constantes em procedimento investigatório que digam respeito ao indiciado e que já se encontrem o quê? Documentados nos autos. Perfeito. O acesso amplo é aquilo que já está o quê? Documentado. Aquilo que ainda não foi documentado, ele não vai ter acesso. Então, ó, já vai marcando aí bem bonitinho. O gabarito da quarta questão é a letra E. E vamos cuidar na vida. Vamos pra frente. Cadê vocês? Não estão botando o gabarito aí, hein, seus bonitos? Eu tô só vendo, viu? Tô só vendo aqui, assistindo tudo calado, né? Tá errado. Vamos passar pra frente? Vamos para a nossa questãozinha de número 5. Tá tão bonitinho esse quadro, né? Vamos para a questão de número 5. O que é que ela vai dizer? Ó, última questão de inquérito policial, tá certo? Aí nós vamos falar depois de outro assunto, que é provas, não menos importante também. Vamos lá. Acerca dos aspectos diversos pertinentes ao inquérito policial, assinale a opção correta. Letra A. O inquérito policial, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante do MP, mediante prévia determinação judicial nesse sentido. De quem é a presidência do inquérito policial? Quem é a única pessoa que pode presidir o inquérito policial? É o delegado. Não tem essa de Ministério Público presidir, não. Não tem essa de Ministério Público, de juiz, de qualquer pessoa indiciar ninguém, não. É só o delegado. Mas preste atenção. O delegado, ele vai presidir o inquérito policial. Já vou citar outra diferençazinha bonitinha aqui para você, para que você não confunda na hora da tua prova. Só aproveitar esse final da lousa, bora lá. Ó, o delegado, ele vai presidir de forma exclusiva o inquérito policial. O inquérito policial, bem aqui, este daqui,
é de competência do delegado. É de competência do delegado. Mas presta atenção. O inquérito policial é uma maneira que eu tenho de investigar o crime, não é? É uma das maneiras que eu tenho de investigar um crime. E é isso que você precisa saber e é isso que vai cair na sua prova, sobre o inquérito. Mas tu precisa saber que eu tenho outras maneiras de investigar um crime. Investigação criminal. Eu tenho, por exemplo, uma CPI? Tenho. Eu tenho uma investigação realizada pelo Ministério Público? Tenho. A presidência do delegado é do inquérito, não da investigação criminal. Cuidado com questões assim na sua prova, porque eu tenho várias maneiras de investigar o crime diferentes de um inquérito policial. Então, o delegado ele só vai ter presidência sobre o inquérito, não sobre a investigação. Preste atenção no que a questão está te cobrando. E a letra A, ela tá errado porque ela fala de inquérito. E ela diz que pode ser o chefão, bonitão, donozão de tudo, Ministério Público, e não pode, é o delegado, letra B. A notícia crimes é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da polícia judiciária, comunicando a ocorrência de fato delituoso diretamente à autoridade policial. Quando a própria vítima vai lá e representa, a própria vítima vai lá e diz, olha, delegado, aconteceu isso daqui, eu vou chamar isso de delatio criminis postulatória. É só nomenclatura. Delatio criminis postulatória e não notícia criminis direta. Letra B também tá errada. Vamos ver a letra C? A letra C vai dizer assim, ó. O indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotada na fase inquisitorial. Isso eu nem entendi. Vamos resumir. O indiciamento é ato privativo da autoridade policial realizado na fase inquisitorial. Professor, o que já achei isso com outra palavra? Indiciado já sabe. Delegado é autoridade policial. O que é essa fase inquisitorial? É o sistema do inquérito policial. Ele é inquisitivo, é inquisitorial. Quer dizer que aqui eu não tenho contraditório, eu não tenho ampla defesa. Justamente porque eu não tenho acusação. A acusação é aqui, ó. Contraditório e ampla defesa é aqui. Sistema acusatório. Aqui eu tenho o quê? Características inquisitivas. Eu não estou dizendo que foi você. Eu estou te indiciando. Eu tenho indícios que levam a crer que foi você. Agora tu vai, ó, dentro dessa relação triangular, joga a prova e provar que não foi tu. Tá certo? Mas a letra D, né? A letra C, na verdade, tá correta quando ela diz que o indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotada na fase inquisitorial. Perfeita, linda, maravilhosa. Já vai marcando a letra C como sendo gabarito, tá certo? Então, ó, vou te dar um tempo. Vai tirando aqui o print do quadro dessa parte. Vou te dar 1 segundo. Já tirou? Já deu tempo? Pronto. Agora vamos para outra parte do quadro. Por quê? Porque eu vou já apagar. Porque nós vamos falar de provas. Deu tempo? Claro que deu. Agora, ó, tira logo o print dessa última parte do quadro, tá certo? Que eu vou apagar tudo. Quem tirou print, tirou. Quem copiou, copiou. Quem não copiou, não copia mais. Porque agora nós vamos falar de outro assunto tão importante quanto, que é o assunto provas. Então, provas que também é um assunto bastante cobrado quando eu falo de carreiras policiais como um todo. Pode prestar atenção. Se o assunto é processo penal, tu tá fazendo concurso para carreiras policiais, seja qual for, pode esperar 4 assuntos no edital. Seja nesse, seja em qualquer outro carreiras policiais, em qualquer estado por aí, dentro do território nacional, não é? Pode esperar a primeira coisa é inquérito policial. Não vai ter uma prova de processo penal sem inquérito policial, não é difícil, é raro, né? Se tiver aí é putaria, porque o policial ele não vai chegar lá no dia a dia sem saber o que já é o inquérito policial. É o básico. Inquérito policial, alguns trazem ação penal, alguns trazem, outros não. Alguns trazem ação penal. A ação penal nem sempre ela cai. É mais fácil não cair do que inquérito policial. Mas, ó, também tem que aprender? Tem. Porque se você tá chegando agora, não é? Começando agora no ramo dos concursos públicos e nunca viu inquérito policial, se prepare, bichinho. Porque por mais que às vezes no edital não traga ação penal,
Você precisa desse conhecimento para responder questões de inquérito policial. Você precisa saber o que é uma ação pública, o que é uma ação privada, para responder questões de inquérito policial. Então, vai anotando aí para tu estudar para todo e qualquer concurso de carreiras policiais. Tem que dominar inquérito. Tem que saber ação penal. Tem que estudar provas, que também às vezes cai, às vezes não. Mas sabe o que é que sempre vai cair junto com o inquérito? Prisões. Você tem 2 matérias da tua vida que tu tem que dominar. De frente para trás, tá para frente. Se tu tá nessa carreira policial, é inquérito e prisões. Tem que dominar essa bodega toda. E nós vamos começar a falar disso mesmo? Não, de provas, tá certo? Vamos lá. O assunto agora é provas. Para que você se situe no tempo. Provas. Regra geral. As provas, elas vão ser colhidas aqui, ó. Lembra do triângulozinho que eu desenhei para você agorinha? Que eu disse que aqui no topo tá o juiz, que bem aqui tá o MP e que bem aqui tá a defesa. Pois é isso mesmo. Sabe o que é que tu vai estudar em provas? O MP, ou o juiz, ele é esse ser imparcial que fica aqui no topo da pirâmide, só analisando a putaria, o por briga lá embaixo, certo? Ele tá aqui em cima, ó, só bonitão, paradão. Regra do sistema acusatório é que o juiz ele não vai atrás de prova, coisa nenhuma, não. Quem é que vai atrás de prova? Isso aqui. O ônus da prova é de quem alega. Ou seja, primeira coisa, o ônus da prova recai todo sobre o Ministério Público. Porque quando tu chega num processo, tu tem um negocinho chamado presunção de inocência. Tu é inocente até que se prova o contrário, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas o MP chega aqui, ó. O interceptação telefônica aqui, qualquer prova. O sistema aqui também é da livre, né? Da livre produção probatória. Não traz uma lista de provas, não. MP jogou uma prova dizendo que foi tu. Ah, tá presunção de inocência, não vou fazer nada no processo. Vai pensando. Se o MP jogou uma prova, tu tem que rebater aquela prova com outra prova, dizendo, como é, meu amigo? Não fui eu, não. Olha aqui o álibi. Aí ele começa. Prova vai, prova vem, prova vai, prova vem. E o juiz? O juiz está aqui em cima, o bonitão. Só analisando. Ele é livre para escolher sobre a prova produzida por esse, sobre a prova produzida por esse outro aqui. Ou seja, ele tem um negocinho, um instituto chamado de livre convencimento. Ele pode se convencer pela prova do MP, ele pode se convencer sobre a prova da defesa. Não tem uma prova tarifada, não tem uma prova que é mais importante do que outra, ele analisa tudo. Mas ele não vai só dizer aqui, ó, não, eu concordo com o MP, culpado. Não, eu concordo com a defesa, inocente. Não é assim, não. Ele é livre para escolher, mas ele tem o Instituto do Livre Convencimento motivado. O que isso quer dizer? Que ele é livre para escolher, mas ele tem que motivar. Não é só escolher de todo e qualquer jeito, não. Ele tem que dizer o porquê que ele escolheu aquilo ali. Beleza, perfeito. Vamos ver aqui uma questãozinha bonitinha e vamos tratar de mais informações ao longo delas. Ó, um homem de 35 anos de idade foi baleado em um estabelecimento comercial e não resistiu aos ferimentos provocados pelos projéteis de arma de fogo. A equipe da perícia chegou ao local 40 minutos após o crime. Nessa situação hipotética, conforme o Código de Processo Penal, o momento adequado para a realização da autópsia será... Ó, preste atenção. Aqui a questão de número 6, ela quer o momento exato da autópsia. Professora, o que diacho é isso? Autópsia, né? Autópsia é quando tu vai abrir o corpo da pessoa todinho para analisar de que ela morreu. Abriu, tirou aqui, né, o coração para um lado, o fígado para o outro, os rins para o outro, o sangue dentro de uma garrafinha, depois tu bota tudo dentro e costura. Então tu vai analisar de que aquela pessoa morreu, porque como eu te disse desde o começo, corpo fala. A autópsia, de acordo com as regras gerais do Código de Processo Penal, será realizada, ó, no mínimo e não máximo. Mínimo, qual é o horário aqui para realizar a autópsia? 6 horas depois do óbito. Mas é uma regra? Não. A própria lei traz a ressalva.
salvo se os sinais indicativos de morte, né? Sinais indicativos de morte. Professor, não entendi, não. É assim. A pessoa morreu, espera 6 horas. Por quê? Porque corre o risco que aquela pessoa está aparentemente morta, mas ela está sofrendo apenas um transtorno e depois ela volta. O coração dela fica fraquinho, tu nem escuta os batimentos, né? A pulsação dela fica tudo, parece que ela tá morta. Só que tem um tempo. Então, ela tem 6 horas para voltar. Se ela não voltar, pronto. Imagina a pessoa sendo descosturada, acorda. Meu Deus, o que é isso? Não existe, né? Então, a autópsia ela será realizada no mínimo 6 horas após o óbito, salvo sinais indicativos de morte. Acabei de explicar por que eu tenho esse prazo para realizar a autópsia. Mas aquela pessoa morreu, foi degolada, tá a cabeça para um lado e o corpo pro outro. Então, eu tenho que esperar 6 horas que ela pode acordar. Acorda não, né? Então, isso para dizer para tu esta noite. Se tu não sabe, ela não acorda mais se ela tivesse com o corpo separado da cabeça. Então, se eu tenho sinais indicativos de morte, eu não preciso esperar essas 6 horas. Só isso é lógico que é fácil. Vamos voltar para as questões então? Vamos lá. Ó. Nesse caso, olha o que é que vai dizer a letra A. 2 horas após o óbito, antes da evidenciação de sinais de morte. 2 horas não, 6. Letra B. Pelo menos 6 horas após o óbito, salvo se houver constatação de sinais de morte. Perfeita, a letra B, não é? Salvo sinais de morte. Como os outros itens, eles só estão mudando isso daqui, essa hora, esse negócio, então vamos pular. Por quê? No mínimo 6 horas, salvo sinais indicativos de morte, tudo que tiver contrário, tudo que estiver trazendo outro horário, tá errado. Vamos para 7. É facultada ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante, ao acusado, indicação de um assistente técnico de perícia, que poderá atuar a partir da admissão pelo... Como é que é isso, professora? Assistente técnico de perícia. Eu não sei o que de acha isso. É fácil. Ó. Assistente técnico de perícia. Pelo próprio nome, tu já sabe de o que é que eu tô falando. É aquele perito nomeado pela parte. Ó, tu vai... Não tem um perito oficial, não é? Aqui, como é que funciona uma perícia? Eu tenho um denominado perito oficial. Só preciso de um perito oficial. Portador de diploma superior, bonitinho, tá? Para realizar a perícia. Na ausência desse perito oficial, eu tenho a hipótese, deixa eu beber aqui uma aguinha, né? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Na ausência desse perito oficial realizando essa perícia, eu tenho 2 pessoas idôneas. 2 pessoas idôneas, que são os denominados peritos não oficiais. Essas 2 pessoas, elas também têm que ter curso de diploma superior, preferencialmente na área da perícia, e elas têm também, ó, que prestar compromisso de fielmente dizer a verdade. Pronto. Aqui eles realizam o laudo. Aqui eu só preciso de um perito oficial. Na ausência dele, 2 pessoas idôneas realizarão a perícia quando prestarem compromisso. Professor, e o perito oficial não presta compromisso? Não, não. Toda perícia vai prestar um compromisso. Ele é o perito oficial, meu filho. Ele só prestou uma vez o compromisso. Já fica subentendido que ele não vai mentir na perícia dele. A parte, ela pode indicar, não só a parte. Olha o que a questão está dizendo, ó. Questão número 7. Ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido e ao querelante, ao acusado. Eles poderão indicar o assistente técnico de perícia, que é justamente para funcionar como assistente desse aqui. Peraí, eu vou olhar esse laudo que esse perito realizou. Quem é que vai admitir? O juiz, ele admite esse assistente, certo? Técnico de perícia.
ele vai analisar o laudo após a realização por este perito aqui. Então, após realizado o laudo por este perito, este assistente técnico, ele vai, analisa de novo e dá o parecer dele. Beleza? Então, vamos ver a letra A. Poderá atuar a partir da admissão pelo... Quem é que admite? Admite? Juiz. Letra A. Autoridade policial e antes de concluída a perícia? Não. Autoridade judicial e após concluída a perícia. Após concluída a perícia. Por estes peritos bonitinhos. Tá certo? Vamos ver a letra B. Autoridade policial e antes de concluída a perícia. Direção de criminalística e após a conclusão da perícia. Beleza que é após a conclusão. Mas não é a direção de criminalística que autoriza, não. É o juiz. Letra C. Promotor de justiça e após a conclusão da perícia. É após a conclusão da perícia, mas não é o promotor, não. É o juiz. Letra D. Autoridade judicial e após a conclusão da perícia. Perfeito. É o juiz que autoriza e é depois de concluída a perícia por estes peritos aqui. E a letra E. Perito oficial e antes de concluída a perícia. Nem é o perito oficial e nem é antes de concluída a perícia. Então, tu pode pegar a questão de número 7 e já marcar a letra D. Tá certo? Já vai marcando a letra D e vamos cuidar na vida. Vamos passar para frente. Vamos ver o que é dito na questão de número 8. Olha a 8ª questão. Vamos responder 10 questões de perícia. Aí nós vamos passar para o nosso próximo assunto, que é tão importante quanto, né? Prisões. Vamos para 8. No que se refere a provas no processo penal, julgue os itens a seguir. Eu tenho aqui 4 itens. Deixa eu ver se eu tenho mais. Não. Eu tenho 4 itens. O que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar bem aqui embaixo. Ó, eu vou colocar bem aqui embaixo. 1, 2, 3 e 4. Já pra gente achar o gabarito mais rápido, tá certo? Só pra achar o gabarito mais rápido. Vamos lá. Ó. No que se refere às provas no processo, julgue os itens a seguir. 1. Em atendimento ao princípio da legalidade no processo penal brasileiro, são inadmissíveis provas não previstas expressamente no CPP. Como eu te falei bem aqui no começo da aula. Da aula não, né? Do assunto provas. Eu não tenho uma lista de provas admitidas no Código de Processo Penal, não. Não tenho, não. Lembra, eu posso produzir todas as provas legais que eu puder, certo? Uma coisa é, eu realizei uma interceptação telefônica, autorização judicial, bem bonitinho. Olha, eu tenho aqui uma carta escrita por um médium, pode usar o que você quiser, dentro da legalidade. O que tu não pode é pegar uma interceptação telefônica sem autorização, uma prova obtida por uma confissão por meio de tortura, não. Mas o CPP, ele não traz uma lista de provas, não. Eu tenho o sistema da livre apreciação das provas e não o sistema das provas tarifadas. Não tem uma prova tarifada, tá certo? Vamos lá. Vamos para 2. Caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará a dispensa da perícia, da prova pericial. Extremamente importante, eu diria que é o assunto mais importante dentro do tópico de provas, é a realização do exame pericial. Exame de corpo de delito, não é? De corpo de delito. O exame pericial. Quando a infração ela deixar vestígios, obrigatoriamente eu tenho que ter a realização do exame. O que é a infração que deixa vestígio? Uma pessoa morta no chão, 30 facadas. Eu tenho como realizar o exame sobre aquele fato? Deixou vestígio, deixou? Deixou. Uma arma do crime. Eu tenho como fazer uma perícia sobre ela? Tenho, deixar vestígio. Quando o crime deixar vestígio, é obrigatória a realização do exame, que eu vou chamar de exame direto. Se eu não realizo o exame, caso o crime deixe vestígio, eu vou ter o quê?
nulidade. Anota desse jeito que é assim que vai cair na tua prova. Já pode ser que o crime ele não tenha deixado vestígio. Ou seja, um crime contra a honra. Eu tenho como realizar um exame para saber se a tua honra foi ofendida? Não tenho, meu amigo. Ou pode ser que o crime ele tenha até deixado vestígio, mas o vestígio desapareceu. A mulher que levou um tapa do marido no rosto, mas quando ela chegou lá na delegacia, foi encaminhada para o hospital, tinha ficado só vermelho, o rosto dela já desapareceu. Vestígio. Quando ela fez o exame, não saiu mais nada, desapareceu. Quando o crime não deixa vestígio, ou quando o vestígio desaparece, eu tenho um denominado corpo de delito indireto. Presta atenção. O corpo de delito indireto é aquele realizado através de prova testemunhal. Existe, claro, uma confusão na doutrina se é só a prova testemunhal, mas isso vai levar para a tua prova que sim. O examinador ele vai dizer que o corpo de delito indireto vai ser suprido, né? Na verdade, o corpo de delito, o exame direto, vai ser suprido pela confissão do acusado. E não vai. Confissão do acusado não é exame indireto. O exame indireto é a prova testemunhal. Esse exame pode ser realizado a qualquer dia. Esse exame pode ser realizado a qualquer hora. Beleza? E é um exame obrigatório. A segunda afirmativa diz, caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará a dispensa da prova pericial. Acarreta a dispensa mesmo não, porque é o exame obrigatório. Se deixar vestígio, ele tem que ser realizado. 3. Havendo evidências da participação do indiciado em organização criminosa, a autoridade policial poderá determinar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas como forma de instituir investigação criminal. Só quem quebra sigilo de comunicação telefônica, quem autoriza a interceptação telefônica é o juiz. Delegado não autoriza interceptação telefônica. Por isso, a terceira afirmativa está errada. Vamos para a quarta. A prova obtida por meios ilícitos não constitui suporte jurídico capaz de ensejar sentença condenatória, ainda que corroborada pela confissão do acusado. Beleza? As provas ilícitas, elas obrigatoriamente devem ser desentranhadas do processo. Não posso aceitar. Tem alguma situação, professora? Se eu não tiver outra forma de inocentar o réu, tá certo? Mas nunca para condenar. A prova obtida por meio ilícito não constitui suporte jurídico capaz de ensejar a sentença condenatória. Não. É capaz de ensejar a sentença absolutória se não tiver outro caso. Mas condenatória, não. Quarta afirmativa correta. Com isso já marca, ó, sem medo de errar. Letra C. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. Oitava questão, gabarito, letra C. E vamos cuidar da vida. Vamos para a nossa penúltima questão do assunto provas. Obrigada, galera, dizendo aqui no chat, ótima explicação. Obrigada. Vamos para a nona questão. Bora lá. Ó, a nona questão vai dizer que quanto à prova pericial, assinale a opção correta, letra A. A confissão do acusado suprirá a ausência de laudo pericial. Já posso parar por aí, é o que eu te disse. Confissão do acusado não vai suprir a realização do laudo pericial, da realização do exame de corpo de delito. Professora, nem se o crime não deixar vestígio? Não. O que vai suprir é a prova testemunhal. Letra B. O exame de corpo de delito somente poderá ser realizado durante o dia, de modo a não suscitar qualquer tipo de dúvida, sendo vedada a sua realização durante a noite. E se a mulher ela levou o tapa do marido, chegou lá ainda estava vermelho, podia realizar o exame, mas era de noite, tem que esperar amanhecer o dia. O exame de corpo de delito, ele é realizado, ó, eu já te falei, o exame ele é realizado a qualquer dia e a qualquer hora. E ele é um exame obrigatório.
é um exame obrigatório que pode ser realizado a qualquer dia e a qualquer hora. A letra B está errada. C. Prevê a legislação processual penal a obrigatória participação da defesa na produção da prova pericial na fase investigatória, antes do encerramento do inquérito policial e da elaboração do laudo pericial. A obrigatória participação da defesa na produção de prova pericial na fase investigatória, eu tenho a obrigação da participação do advogado, da defesa. Lá na fase de inquérito, não. Letra C, errada. Letra D. Os exames de corpo de delito serão realizados por um perito oficial. Um perito oficial, até aí tudo bem. E na falta deste, admite a lei que 2 pessoas idôneas, portadoras de curso superior e dotadas de habilidade técnica relacionada com a natureza do exame, sejam nomeadas para tal atividade. Perfeito. Essas 2 pessoas idôneas são as denominadas peritos não oficiais. Letra D é o nosso gabarito da 9ª questão. Perfeita. E para fechar a letra E, em razão da especificidade da prova pericial, o seu resultado vincula o juiz. Por isso, a sentença não poderá ser contrária à conclusão do laudo pericial. Vamos entender isso daqui? O que eu te falei bem aqui, ó? Livre convencimento motivado. O juiz ele é livre para escolher entre essas provas produzidas pelo Ministério Público, entre essas provas produzidas pela defesa. A letra E está dizendo que o exame ele vincula o juiz, não vincula. É de realização obrigatória, mas o juiz ele pode concordar ou não. Ele pode concordar em partes, pode discordar em partes, pode concordar com ele todo, pode discordar com ele todo, não vincula. Letra E está dizendo que vincula. Não tem um sistema de provas tarifadas. Uma prova não vale mais do que outra, certo? Nem a confissão, professor, nem a confissão. A pessoa confessou, o juiz ele confronta com outras provas. 10. A respeito do inquérito policial e a instrução criminal, assinale a opção correta, letra A. O juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo com a sua convicção íntima, poderá basear a condenação do réu exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito. Sempre que a tua questão trouxe essa ideia que o juiz ele pode condenar única e exclusivamente nos elementos do inquérito, está errado. Porque no inquérito não tem um contraditório, no inquérito não tem uma ampla defesa. Então o juiz ele não pode condenar única e exclusivamente naquilo que está no inquérito, não, certo? Ele tem que o quê? Ele tem que começar o processo, garantir a pessoa que se defenda. Ele não vai te condenar sem te dar a oportunidade de se defender. Letra B. Como a perícia é considerada a prova mais importante, já para. Perícia não é prova mais importante. Eu não tenho prova mais importante. Todas têm o mesmo peso. O juiz ele é livre para se convencer dentre elas. O juiz não proferirá sentença que contrarie a conclusão da perícia, devendo a prova técnica prevalecer sobre os outros meios probatórios. Não. Ele confronta, ele coloca uma de frente para a outra, ele pode concordar com essa e não concordar com aquela, está toda errada. Letra C. Uma vez arquivado o inquérito por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se tiver notícia de novas provas. Perfeita, letra C. Sabe o que é isso? É o seguinte, ó. Ministério Público chegou lá no juiz e disse, olha, juiz, tá aqui o inquérito policial, não é? Eu quero oferecer a denúncia contra fulaninho. Juiz pegou aquilo dali, ele pode receber ou não? Não pode? Pode. Imagina que ele pegou e disse assim, não. Aqui eu não tenho prova suficiente, não, Ministério Público. Olha, aqui não tem base. Claro, tem casos que o inquérito não desarquiva, mas pela regra geral. Olha, Ministério Público, isso aqui não tem base para começar um processo, não. Vou arquivar este inquérito. Arquivou. O que acontece? O delegado, a autoridade policial, sabendo de novas provas, o juiz ele disse que não tinha prova suficiente de autoria. Ou seja, essas provas todinhas aqui não levavam a crer que foi o Joãozinho que praticou o crime. Mas aí, depois de arquivado,
o delegado, ele ficou sabendo de uma testemunha, da existência de uma testemunha. Ele, peraí, minha filha, vem cá, deixa eu lhe escutar. Pronto, escutou a testemunha viu onde o indiciado jogou a arma do crime. Ele achou a testemunha, achou a arma do crime, fez a perícia deu a digital do agente, aí o delegado, juiz, tu disse que eu não tinha prova para oferecer, né? Tu disse que isso daqui não era prova suficiente, tá aqui. O delegado, se ele tiver novas informações, novas provas, ele retoma as investigações e o inquérito é desarquivado. Quem é que desarquiva? Ministério Público. Tá certo? Então, nesse caso, por isso é que a letra C tá linda, maravilhosa, perfeita, correta. Vamos ver a letra D. Não, vamos ver. Ai, peraí, o celular agora coisou. Vamos ver a letra D. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do inquérito. Pode. Pode requerer ao juiz, juiz, faça aqui. Pode requerer ao delegado, delegado, faça aqui. Eles realizam se eles quiserem, a não ser a realização de exame de corpo de delito. Porque como é uma prova obrigatória, eles não podem se recusar a realizar. Letra E, o inquérito, né? Peça informativa do processo. O inquérito... Peça informativa do processo oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia e, por isso, é indispensável a propositura da ação penal. Não é indispensável, o inquérito policial é dispensável. Eu posso dispensar o inquérito policial, sim. Ele não é obrigatório. Beleza, beleza, beleza. Olha aí, galera, vamos dar aquela compartilhada, né, galera, dizendo que a aula tá boa. Muito bem, então vamos compartilhando a nossa transmissão, vai deixando o seu like, porque eu tô vendo tá assistindo e não deixar o like, tá certo? Bonito. E agora o que é que eu vou fazer? Vou separar aqui o espaço na lousa de novo, porque já falamos muito sobre provas, muito não, né? Falamos um pouco. Hoje é só nossa primeira aula introdutória aqui, jogando questões. Vocês estão vendo como é que a CESP, a Sebrasp, ela gosta de cobrar o assunto. Falamos sobre provas e agora nós vamos ver este assunto que é tão importante, tão recorrente nas provas de carreiras policiais, denominado prisões, tá certo? E como tu já sabe, eu vou dar uma breve explicação de o que são essas prisões, que são essas prisões que tu precisa saber e vamos responder as nossas lindas questõezinhas. Vamos lá. Quando o assunto é prisões, é importante que tu saiba diferenciar o negócio. Quando eu falo em prisão, né? Quando eu falo em prisão, eu tenho duas modalidades de prisões. Primeiro, eu vou ter a denominada prisão pena e depois eu vou ter a denominada prisão cautelar. Prisão pena e prisão cautelar. A prisão pena é aquela que o juiz ele sentenciou, ou seja, o juiz diz assim, olha, ô seta feia, tu foi aqui submetido a um processo judicial, lembra do triângulozinho bonitinho? Então imagina que o juiz ele foi pelas provas do MP, aí o juiz foi, não, eu acho que tu é culpado, eu vou sentenciar, tu vai passar 10 anos preso. Essa é a denominada prisão pena, pena privativa de liberdade. Isso daqui é com base na culpabilidade do indivíduo. Diferente dessa daqui, a prisão cautelar, ela não é com base na culpabilidade. É uma prisão com base na necessidade. É essa que interessa aqui pra gente, a prisão cautelar. Com base na necessidade. Não é que tu é culpado, é que tu não pode ficar solto. Por quê? Porque tu tá ameaçando fugir do país, porque tu praticou determinado crime e tá aprontando, ou seja, é o risco que tu corre em ficar em liberdade. As prisões cautelares, tu vai estudar o flagrante. Essa, a banca, ela tem uma característicazinha comum entre ela, que é confundir características do próprio flagrante. Ela bate dentro do próprio flagrante. Agora, quando eu tenho essa daqui, preventiva, que é uma modalidade de prisão cautelar também prevista no CPP, a banca ela cobra confundido com essa outra, que é a prisão temporária.
essa daqui, por mais que ela seja uma prisão cautelar igual essas outras, ela não está no CPP, ela está lá na legislação extravagante. Por quê, professora? Quem é que sabe? Deveria estar no Código de Processo Penal, mas não está. Mas ela é tratada como irmãzinha dessas que mora em outra casinha, tá certo? Mora longe, casou, mora longe, mas é irmãzinha dessas, tá bom? Então, ó, são essas as prisões, a prisão cautelar é a que interessa aqui pra gente. Vamos lá? Vamos passar para frente, vamos responder mais algumas questõezinhas. Acompanha comigo a questão de número... só um minutinho agora que a questão saiu aqui, né? Vamos acompanhar agora a questão bonitinha de número 11. Bora lá. A questão de número 11 vai dizer o seguinte... De acordo com a legislação pertinente, caberá prisão temporária para o agente dos crimes de... Essa é fácil. Quando eu estou falando de prisão temporária, é importante que tu saiba que eu tenho um rol taxativo, tá certo? Eu tenho um rol taxativo, segundo a lei de prisão temporária, que admitem. Ou seja, se não tiver no rol bonitinho de prisão temporária, não é cabível. Professora, tu vai listar aí todos os crimes? Não, você vai pegar o inciso 3, o artigo 1º da lei de prisão temporária e tu vai olhar quais são essas, o que é que cabe e o que é que não cabe. Para responder a questão, eu vou te dizendo, tu vai marcando o que é que tá e o que é que não tá lá na lei, tá bom? Vamos lá, letra A. Aborto, já tá errado porque não cabe para o aborto. Estupro, pode ter temporária para o estupro? Pode. E para lesão corporal gravíssima? Também não. Aí só a que cabe é o estupro. Errada a letra A. Letra B. Homicídio doloso, cabe. Estupro, cabe. Sequestro ou cárcere privado? Achei o gabarito. Como sendo a letra B. É copiado e colado. Ó. Se o examinador está falando de temporária, geralmente ou ele vai bater no prazo, ou ele vai bater naqueles crimes que admitem ou não. É simples. Basta que tu leia os crimes lá do inciso 3, o artigo 1º da lei de temporária. Tem que ler isso aqui, tu não pode fugir, não. Bora para 12. A prisão preventiva. Agora eu estou na preventiva, hein? Poderá ser decretada, letra A, quando os indícios de autoria e prova da materialidade forem insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Na verdade, não. Eu tenho que ter indícios de autoria, eu tenho que ter prova de materialidade, e um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva é a aplicação da lei processual. A questão, ela bagunça, mistura palavras-chave, fazendo com que tu erre. Ou seja, sabe o que é aqui o exemplo da preventiva? O indivíduo praticou um crime e está ameaçando fugir do país. Se eu não prender ele, eu não tenho como aplicar qualquer regra do direito penal, não é? Eu posso aplicar uma prisão pena a ele depois? Não, porque ele fugiu. Eu posso aplicar alguma liminar, alguma medida protetiva a ele? Não, porque ele fugiu. Então, nesse caso, é assegurado a preventiva. A letra A está errada, porque ela pega palavras-chave e quer confundir a tua cabeça. Letra B. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra idoso, para assegurar a execução da medida protetiva de urgência. Contra idoso, mulher, não é? Situação de violência doméstica, criança. Perfeito. É o 313, inciso 2. Tá perfeito, tá correto. Copiado e colado, letrinha da lei. Bora ver o erro do resto, letra C. Em qualquer fase do inquérito policial, mediante ato da autoridade policial. Quem decreta a preventiva precisa de mandato. E a temporária também. Mandato o quê, professora? Mandato judicial. É o juiz que decreta. E lembra, o juiz, ele decreta nunca de ofício. Ele nunca decreta nenhuma dessas prisões de ofício, mas é decretada pelo juiz. E o flagrante, professor? Precisa de mandato judicial? Não, é ali na hora, né? A pessoa está cometendo, o delegado prende e comunica ao juiz, mas não precisa de mandato. Letra D. Quando o agente for reincidente específico por sentença transitada e julgada em crime culposo, dentro do período depurador. Quando ele for reincidente em crime doloso, não é a prisão com base na necessidade? Então, que necessidade é que tem uma pessoa que praticou um crime culposo? É crime doloso. E a letra E,
nos crimes dolosos punidos com pena máxima inferior a 4 anos. A regra, que é o 312 e o 313, é que eu tenho que ter pena privativa de liberdade superior a 4 anos e não inferior, como dito na letra E. Errada. E vamos para frente, não é? Vamos para frente. Vamos botar o barco para frente. Vamos para a questão de número 13. Bora lá? Vamos para a questão de número 13. Olha o que ela vai dizer. Considere que no curso de determinada investigação, a autoridade policial tenha representado ao competente juízo pela prisão temporária do indiciado. Nessa situação, letra A prisão requerida apenas poderá ser decretada para se inquirir o indiciado, devendo a autoridade policial, após o ato, representar pela sua soltura. Claro que não. Estou falando de quê? De para prisão temporária. Prisão temporária quer dizer que o indivíduo ele vai ficar um tempo preso, não é? Vamos ver aqui qual é este prazo. A temporária, ela tem prazo. A preventiva, não. A temporária, regra. Se o indivíduo, a questão nada trouxer nenhuma outra informação, o indivíduo ele pode ficar 5 dias. É a regra da prisão temporária, 5 dias. Agora, se eu estou falando de crimes hediondos, o prazo muda. 30 dias. Professor, pode ser prorrogado? Pode. Mais 5 e mais 30, tá certo? Então, vamos lá, vamos voltar. A prisão requerida pode ser decretada para inquirir o indiciado, nada a ver. Letra B. Mesmo que a autoridade policial não tivesse requerido a prisão temporária, o juiz poderia tê-la decretado de ofício. Nenhuma prisão pode ser decretada de ofício, nem a preventiva nem a temporária. Errada. Letra C. Caso se trate de crime hediondo, o prazo máximo da prisão eventualmente decretada será de 90 dias. Crime hediondo, prazo 30 e não 90. Letra D. A prisão não pode ser decretada após a fase inquisitória da persecução penal. Perfeito. Olha aqui, ó. Quando eu falo, já vou te citar aqui duas diferençazinhas. Temporária e a preventiva. Quando eu estou falando de prisão temporária, ela só pode ser decretada somente durante o inquérito policial. Eu não posso ter temporária durante o processo. Já quando eu estou falando de preventiva, não. Tanto pode ser decretada durante o inquérito policial, como durante o processo. Por isso é que o gabarito aqui da nossa questão de número 13 é a letra D. Porque a letra D vai dizer unicamente isso. Que a prisão não poderá ser decretada após a fase inquisitória da persecução penal. A prisão temporária não pode ser decretada após o inquérito. É só no inquérito, linda, maravilhosa, perfeita. E a letra E diz o quê? Decretada a temporária, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo máximo de 10 dias. A conclusão do inquérito é contada da preventiva e não da temporária. Letra D é o nosso gabarito. Vamos agora para a questão de número 14, nossa penúltima questãozinha. A situação em que o indivíduo é preso em flagrante delito por ser surpreendido logo após cometer um homicídio caracteriza o artigo 302, ele traz algumas hipóteses de flagrante. Não tenho apenas estes, mas vamos ver. Flagrante do artigo 302. Aqui eu tenho algumas espécies. Eu tenho flagrante próprio, eu tenho flagrante impróprio e eu tenho flagrante presumido. Eu vou citar para tu palavra-chave para tu identificar qualquer desses três. Artigo 302, inciso 1, inciso 2. Artigo 302, inciso 3. Artigo 302, inciso 4. Quando tu enxergar na tua prova a ideia em que o agente, ele
está cometendo o crime, está cometendo o crime ou acabou de cometer, eu não tenho outra coisa. Eu tenho um flagrante próprio. O flagrante impróprio é aquele do inciso 3, inciso 1 e inciso 2. O inciso 3, o flagrante impróprio, é quando o agente ele é perseguido em situação que faça presumir ser ele o autor do fato. E o flagrante presumido é quando a gente não foi perseguido, não. Ele foi apenas encontrado com papéis, armas, instrumentos ou objetos que façam presumir. Aqui a polícia estava atrás dele, correndo. Aqui não, a polícia chegou e ele estava lá, com a arma do crime na mão. O flagrante ele é presumido. A questão de número 14 é surpreendido logo após cometer um homicídio. Se ele é surpreendido logo após, quer dizer que ele acabou de cometer. Eu vou ter a ideia do flagrante próprio. Letra D. Letra A, flagrante presumido, não é. Flagrante impróprio, não é. Flagrante assimilado é o flagrante presumido, é o flagrante ficto. E a letra E, letra D, flagrante próprio, que só poderia ser. E para fechar, nós vamos agora para a nossa questão de número... e a E fala quase flagrante. Quase flagrante é a ideia do flagrante impróprio. E para fechar, vamos para a questão de número 15. No curso do inquérito policial, segundo a Lei 7.960, que é a Lei de Prisão Temporária, será possível decretar a prisão temporária do indiciado quando, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, houver fundadas razões de autoria ou participação dele no delito, se o crime investigado for o de, mais uma vez, caiu prisão temporária, você já está observando que o examinador ele gosta de saber quando é que cabe, quando é que não cabe a prisão temporária. Quando cabe, quando não cabe. Letra A fala do crime de estelionato. Será que o crime de estelionato é um crime que admite a prisão temporária? Não é. Letra B, crime de roubo. Roubo admite a decretação da prisão. Já te disse, é um rol taxativo e eu não vou citar aqui para tudo que cabe, tudo que não cabe, não. A letra B, de fato, para o roubo, vai caber, certo? Depois tu faz a leitura do inciso 3 do artigo 1º da 7.960. Letra C, extorsão indireta, não é indireta. A extorsão indireta, a extorsão normal está no 158 do CP. A extorsão mediante sequestro está no 159 e a extorsão indireta no 160. Letra D, apropriação indébita também não autoriza. E a letra E, furto qualificado também não, é para o roubo e não para o furto. Beleza? Então, com isso nós encerramos a nossa transmissão de hoje. Tu que ainda não tirou o print do gabarito, aproveita, tá certo? Olha aí o Rogério arrasando, né, no gabarito. Tu que ainda não tirou o print, aproveita. 15 questõezinhas hoje, nosso primeiro evento, só para aquecer. Já joguei aqui para ti informações sobre as 3 disciplinas, mas não se preocupe que ainda tem muita aula até o dia da tua prova. Então, você que está se preparando para PC, né, para o concurso da Polícia Civil, ou qualquer outro, que não seja esse, mas que tenha aí direito processual penal, garanto para tu que essa matéria com certeza cai. Se tem provas, se tem prisões, se tem inquérito policial, a nossa transmissão foi feita para você. Então, galera, você que ainda não deixou o seu like, aproveite, faça isso, porque é muito importante pra gente, tá certo? Vai deixando o seu like. Eu agradeço a tua participação, só meus guerreiros ficaram comigo até o final. E foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Valeu!
2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo do meu grande amigo Lucas Neto. E em meio a todas as turbulências que nós concurseiros já passamos, normalmente, no ano de 2018 eu sofri um grave acidente automobilístico, no qual eu tive que fazer a amputação de um dos meus membros, no caso a minha perna esquerda. E ainda assim eu continuei firme e forte estudando para concursos, junto com o professor Lucas Neto, com toda a sua motivação, e o grupo de professores do Objetivo Concurso, um dos melhores professores aí do Brasil, com certeza, do Nordeste e região. E consegui, graças a Deus, e a todo o esforço, e todo o pessoal que me acompanhou, e meu esforço e tudo mais, a aprovação no Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal.